Boa noite, irmãos, tudo bem? Paz seja convosco. Manda aí um amém, um alô para eu ver que vocês estão participando nos comentários, pode mandar. E eu queria ler um versículo com vocês, que está em Salmo 55:16, e assim está escrito: Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. E isso é tudo, porque o Senhor é maravilhoso. Se você clamar, Ele vai te ouvir. Então, simplesmente faça isso. Aproveite esse tempo que a gente está tendo em casa. Clame ao Senhor, adore ao Senhor, louve o nome dEle. E vamos louvar esse louvor juntos agora. Vamos clamar o nome dEle. Vamos receber do céu esse poder. Se entrega nesse momento, irmão, em nome de Jesus. Amém. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Contente fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a voz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga isso, és a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que eu anelo ter, ó Jesus. Contente fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga que o louvará. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Aleluia. Em todo tempo te adorarei. Vai! Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Glória a Deus! O Senhor é maravilhoso, Ele é a nossa única razão de viver, a nossa única razão de ser. Então vamos declarar mais uma vez isso, que Ele é o único. Aleluia, Senhor Jesus. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
de adoração. Eu espero que na sua casa você continue adorando o Senhor todos os dias. Mesmo que a gente não esteja se reunindo na igreja, coloque os louvores para escutar, cante, adore ao Senhor com todo o seu coração. Nunca se esqueça disso. E agora eu vou passar a palavra para o nosso professor. Vamos ter uma aula top hoje, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero encontrar todos bem na graça do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu mandei uma página para vocês aí e hoje nós vamos tratar sobre a vida do rei Ezequias, o rei que foi abençoado pelo próprio Deus, contemporâneo do profeta Isaías. Amém? E eu gostaria que os irmãos já se preparassem abrindo a Bíblia, quem está com a Bíblia, em segundo livro dos Crônicas, 32, que a gente vai fazer uma leitura e lembrar daquilo que foi o rei Ezequias, quem ele antecedeu e o que foi ele na história dos reis. Amém? E a palavra do Senhor, ela começa dizendo assim no 32, a partir do seu versículo 1. Depois de tudo de que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou os cidades fortificadas para conquistá-la. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda esta água? Depois de um grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre eles. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o Miló da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-as com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente um poder humano, mas conosco está o Senhor, o Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que o rei disse, o rei de Judá. Amém? Nós estamos falando de quem? Do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele tinha um pai, não é? E o pai era Acás, o rei Acás. E o que o rei Acás fez? O rei Acás simplesmente começou a fazer aliança com outros reinados ao redor de Judá. E além de fazer essa aliança com esses outros reis, ele também começou a levantar altares para outros deuses. Começou a levantar totens, né, para outros deuses. E começou a adorar outros deuses, porque ele já não estava confiando tanto assim no nosso Deus. E o que aconteceu? Quando Acás morreu, o rei Ezequias assumiu e quebrou tudo isso. Falou: eu vou fazer uma nova aliança com o meu Deus. Eu vou reconstruir os muros dessa cidade. Eu vou trazer o povo de volta. E o meu Deus vai ser fiel a mim. E ele tinha do seu lado um profeta maravilhoso, um profeta de Deus, que se chamava profeta Isaías. Amém? Eu espero que todos tenham essa folhinha ou estejam acompanhando a leitura, para que a gente entre e fale um pouco mais intimamente da vida do rei Ezequias. Quem era esse rei Ezequias, não é? Rei Ezequias foi fiel em todas as coisas, fiel a Deus em todas as coisas. E está escrito em 2 Crônicas
31, 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom, e reto e verdadeiro perante ao Senhor seu Deus, e em toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, e nos mandamentos, para buscar o seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Essas são as palavras de Isaías junto a quem? Ao rei Ezequias. Conhecendo um pouquinho do rei Ezequias. Rei Ezequias era um rei que ele tinha uma intimidade grandiosa com Deus. E ele falou, essa aliança que eu vou firmar com ele vai recuperar todo o povo de Judá. E foi isso que ele fez. Um líder forte faz unificar o povo. Ele trouxe todos os povos que estavam espalhados. Ele fez com que todos aqueles que estavam com medo, não é, do rei da Síria, ficassem fortes e verdadeiros adoradores do rei vivo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. As características mais marcantes de Ezequias, ele tinha confiança em Deus. Ele não confiava em homens, ele confiava em Deus. Tá? Qual foi a sua conquista mais marcante? Suas orações evitaram que Judá fosse invadida, não é? Quando viveu 740 anos antes de Cristo, até 686 anos antes de Cristo. Por quanto tempo? 54 anos foi a idade em que Ezequias morreu. Nome Ezequias, que significa Jeová é a minha força. Jeová é a minha força. Glória a Deus. Qual é o texto principal? Isaías 37. Amém? Do 37 de Isaías, eu vou pegar alguns versículos para ler com os irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem aí no versículo 15. Glória a Deus. 37, 15. Conhecermos um pouquinho de quem era o rei Ezequias. Nós estamos passando por momentos, difíceis, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite através dessa aula. Isaías 37. Glória a Deus. E a palavra do Senhor, ela diz assim, Isaías 37, a partir do versículo 15. E orou, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu, ó Deus, sobre todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e as destruíram, pois uma vez de deuses não passaram de madeira e de pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é Deus. Então, Senaqueribe, ele já tinha destruído vários reinados em volta, não é? E esta foi a oração de Ezequias, suplicando ao Senhor que deixasse que Senaqueribe destruísse Judá. E ele falou, mostra para ele que nós não somos iguais a esses outros reis, a esses outros reinados, que esses deuses que foram destruídos, feitos por homens de madeiras e de pedras, não é igual ao nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que existe. Na realidade, Ezequias, ele provocou o nosso Deus. Ele falou, tá vendo, Senhor? Tá vendo, meu Deus? O que esse rei está falando de ti? Que você não é um rei de nada. Na realidade, foi isso que Ezequias quis dizer. E falou, Deus,
Prova para ele que o Senhor é de tudo, que o Senhor é todo-poderoso e que o Senhor é sobre todos nessa terra. E foi isso que aconteceu. Vamos dar continuidade agora a partir do versículo 33. Isaías 37, versículo 33. Amém? E o que está dizendo? Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha a resposta de Deus referente à oração de Ezequias. Ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante de ti dela com escudo, nem construirá rampas no cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Esta foi a resposta de Deus. Então, quando você tem algo impossível, que alguém está desafiando você, como o rei da Síria estava desafiando Isaías, estava desafiando o rei Ezequias, esta é a resposta que Deus dá. Entendeu? Ele não vai chegar no seu celeiro, ele não vai chegar na sua casa, porque quem manda ali é o Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar. Contexto básico. Quem está chegando, vê se você consegue ver a folhinha. Amém? Para a gente dar continuidade na leitura. Estamos falando do rei Ezequias. Glória a Deus. Contexto básico da vida do rei Ezequias. Quando Ezequias tornou-se rei, o grande império assírio estava pressionando a pequena nação de Judá, ao norte de Israel, e sua capital, Samaria. Caíram e foram deportados para a Síria. Ezequias herdou uma nação mergulhada em grande idolatria e pobreza. Seu pai, Acás, foi o primeiro rei da linhagem de Davi e instituiu o culto pagão em lugares altos. Acás também depositou sua lealdade em reis estrangeiros e devastou a nação, pagando tributos pela proteção dessas potências. Tudo isso virando as costas para Deus. Então, o rei Ezequias, ele herdou o quê? Uma terra que estava amaldiçoada, uma terra que estava em desgraça, uma terra que Deus já não estava olhando mais, porque era uma terra idólatra. E o rei Acás, ele fez o quê? Que o povo tivesse ligado a essa idolatria. Mas ele reverteu essa situação. Se você é um homem, se você é uma mulher de Deus, se você é um líder de Deus, você reverte qualquer situação que coloquem na tua mão. Tá? Sintetizando. No ano em que assumiu o trono, Ezequias começou uma campanha agressiva para fazer todo o dano espiritual causado por seu pai. Ele reabriu o templo, removeu os lugares altos de culto, culto pagão, destruiu todos os pilares sagrados e as imagens idólatras e restituiu as festividades religiosas. Quer dizer, ele trouxe novamente, tá? Isso tudo estava acontecendo no momento de Páscoa. Inclusive, essa época que nós estamos vivendo agora, nós já estamos chegando à Páscoa, né? Ezequias se recusou a submeter-se, né, à Síria, quando esta invadiu Judá. Ele orou a Deus, que milagrosamente interveio depois. Ezequias, ele adoeceu, mas o Senhor respondeu também às suas orações, sinceras, assegurando-lhes mais 15 anos de vida. O Altíssimo continuou a abençoar a devoção de Ezequias, e Judá se tornou uma nação próspera. Contudo, a fama de Ezequias começou a deixá-lo orgulhoso, e ele totalmente, né, exibiu a riqueza da sua nação, tudo aquilo que ele tinha conquistado junto com Deus, né, para os filhos da Babilônia, para aqueles que foram lá enganar. Isso eu sempre falo para as pessoas.
Vejam as pessoas que você leva para ir para a tua casa. Veja as pessoas que você traz para a sua vida. Vê para as pessoas aquilo que você conta para elas que só deveria contar para Deus. Nem todos nós devemos confiar em Deus. E ele confiou em homens, como tinha feito o pai dele, não é? Temos que tomar muito cuidado com isso. Contudo, a fama de Ezequias começou a deixá-lo orgulhoso, e a ele totalmente. Exibiu a riqueza da nação do rei da Babilônia. Foi então que, repreendido pelo profeta Isaías, por ter apresentado tudo isso, né, com uma morte. Deus simplesmente falou, você vai morrer. Mas Deus depois apresentou uma coisa muito bela para ele, que é o complemento, aumentou a vida dele em mais 15 anos. Amém? Vamos para o cenário. Nós vamos abrir agora em 2º livro de Crônicas, 29, 31. Glória a Deus. Vamos ver quem gosta de ler a Bíblia. 2º livro de Crônicas, amém? 29. Essa é uma aula para quem está pegando uma bucha na mão, não é? De repente você está pegando uma igreja com algum problema, você está pegando a sua casa com problema, uma empresa com problema, ou a sua vida é um problema. Você tem que saber que esse Deus, ele existe. O Deus de Ezequias, ele reparou todas as coisas. E é o mesmo Deus que repara todas as coisas hoje. Amém? Então, 2º Crônicas 29, 31. Aliás, perdão, 29, 31. 29, nós vamos pegar só alguns versículos. É do 29 ao 31, mas nós não vamos ler todos esses capítulos não, tá? O foco de Ezequias é a adoração. Então nós vamos só ler o início do 29. Então o rei Davi disse a toda a assembleia, Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém. Mas ele é jovem, inexperiente e a tarefa é grande. Perdão, irmãos, estou no 1º Crônicas, é 2º Crônicas. 2º Crônicas 29. Agora sim. Amém? O início. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. A pergunta é, o que você está fazendo hoje? Agrada ao Senhor? Né? Ezequias agradou ao Senhor. Ele andava reto, cumpria os seus mandamentos, orava ao Senhor, ouvia o que o profeta tinha a dizer. A pergunta é, você faz isso hoje? Esse é o ensinamento de Deus, esse é o ensinamento da palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, tá? O cenário, o foco de Ezequias é a adoração. No 1º ano do seu reinado, Ezequias reabriu o templo, que tinha sido fechado durante o reinado de seu maldoso pai. Ele logo chamou o povo para ir a Jerusalém celebrar por 7 dias a Páscoa. Uma importante festividade religiosa que não acontecia havia muitos anos. A alegria foi tão grande que a celebração se estendeu por mais 7 dias. Quando voltou para casa, o povo destruiu ídolos e santuários que haviam contaminado a terra. O que isso tem que acontecer é em todas as igrejas. Nós temos que chamar o povo novamente para a igreja, nós temos que chamar o povo novamente para a adoração, nós temos que chamar o povo novamente para cultuar ao Deus, para adorar esse Deus, para louvar a esse Deus. E foi isso que ele fez. Ele apresentou novamente o Deus vivo para esse povo. E foi justamente no dia da Páscoa. A festa durou 7 dias, entendeu? E quando o povo voltou para sua casa, destruiu toda a idolatria que tinha dentro da sua casa. Amém? Então que nós possamos fazer isso. Como o rei Ezequias fez, ensinar o povo novamente a andar nos caminhos do Senhor, tá? Que você tenha oportunidade, nós vamos ter
oportunidade de ver isso ao vivo, numa aula, né, presencial, mas que você tenha a oportunidade de analisar esses capítulos, esses versículos que eu estou deixando para vocês, para que vocês entendam a história de Ezequias é uma história de mudança, não é? É uma história de novamente reabrir a igreja, é uma história de realmente fazer o povo voltar para a igreja, é uma história de reavivamento. O que nós estamos precisando nesses dias é o que Ezequias fez, reavivamento do povo de Deus, tá? Foco nisso, reavivamento no povo de Deus. As orações de Ezequias são para a honra de Deus. Nós vamos agora ler Isaías 36:15. Amém? Vamos ler Isaías 36:15. Lembrando que nós estamos falando resumidamente. E você pega isso que você tem na mão, né, nesses dias que você pode ter um tempo de oração, de busca de palavra, e estude a palavra do Senhor, tá? Então vamos ver aí 36:15. O que está dizendo a palavra do Senhor? Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz, certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Que palavras são estas? Essas são as palavras que o rei da Assíria fez para os seus empregados, para aqueles que foram visitar o rei da Síria e visitar Ezequias, a convencê-lo a entregar a cidade, a entregar Jerusalém, a entregar a Judá, a se entregar ao povo de Deus. E ele falou, não deixe que Ezequias convençam vocês que o Deus dele é poderoso. Amém? O próprio rei admitia que Ezequias tinha um rei todo-poderoso. Muitas vezes a gente não crê que o nosso Deus é todo-poderoso. Outras pessoas acreditam e a gente mesmo não, não é? E é isso que está dizendo justamente no 29:15. Ele tinha medo do rei Ezequias e ele tinha medo que ele convencesse justamente os seus guardas, que ele convencesse aqueles que foram lá convencer Ezequias a entregar. Então, confiemos no nosso Deus. Amém? As pessoas sabem que ele existe, às vezes nós não sabemos. Então vamos confiar no nosso Deus, tá bom? O pedido de Ezequias à beira da morte é atendido, tá? Nós sabemos que Ezequias, ele refez tudo aquilo que o pai dele tinha feito de maldade e trouxe para a bondade, reuniu todo o povo, trouxe novamente para adorar ao Senhor, trouxe novamente para fazer as festividades, tirou o povo da idolatria. Só que isso fez com que o coração dele ficasse voltado para outras coisas. O coração dele ficasse um pouco orgulhoso. Amém? Mas até esse momento em que ele fez essa oração, esse pedido ao Senhor, o coração dele estava totalmente ligado a Deus. Então, que a gente não possa perder essa oportunidade. Enquanto nós estivermos ligados a Deus, nós temos intimidade com Deus, é o momento da gente poder pedir, da gente poder saber que Deus nos ouve. Que a gente não deixe que o orgulho, que a fama, que o poder, né, que tudo aquilo que a gente conquiste, esconda a Deus, né? Que a gente continue apresentando a Deus. Mas o que Deus fez com ele foi algo maravilhoso, porque até esse momento ele foi fiel a Deus. Amém? Então, vamos ler 28. Amém? Isaías era o profeta que estava ligado a ele, e ele era ouvinte. Então vamos ver 2 Reis, o livro dos Reis, 28. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 8. Minha palavra diz assim, 2 Reis 28. Amém.
Ele ordenou a Hazael: vai encontrar-se com um homem de Deus e leve-lhe um presente. Amém? Segundo Reis 28. E leve um presente. Consulte o Senhor por meio dele. Pergunte-lhe se vou recuperar desta doença. Hazael foi encontrar-se com Eliseu. Amém, irmãos? Eu acho que eu estou falando, é isso mesmo. 28, né? Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo tudo o que havia de melhor em Damasco, um presente carregado por 40 camelos. Ao chegar, que Hazael disse... Perdão, irmãos, não é esse texto aí, não. Acho que eu estou errado aqui. Amém? É Isaías 38, 1, 5. Me perdoem. Eu insisto em não usar óculos. Isaías 38. Agora sim. 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. E ele lhe disse assim: diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que te aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a eles, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei a você 15 anos de vida. Isso quer dizer que ele tinha uma intimidade com Deus. Até esse momento ele tinha uma intimidade com Deus. Aí a pergunta: você tem uma intimidade com Deus? Quantos anos Deus daria mais para você hoje? Se você orasse ao Senhor, falasse: Senhor, eu te sirvo. Quantos anos Deus daria para você? Faça essa pergunta para você mesmo. Amém? Porque o Senhor, se você tem uma fidelidade com Ele, Ele vai ser fiel a você. Glória a Deus. Vamos para a parte que o rei Ezequias, ele abriu a sua casa. Ele abriu a sua casa e mostrou ela para todos que estavam querendo ver, né? Para aqueles chefinhos da Babilônia. Isaías, vendo isso, falou para ele: você fez um erro. Você não deveria ter mostrado isso para sua casa. E veio a palavra do Senhor através de Isaías. Entendeu? Eu não vou tocar em você, Ezequias, mas a sua descendência vai sofrer pelo seu erro. Não é? Isso quer dizer o quê? Que às vezes a gente se ensoberbece, às vezes a gente se torna tão poderoso que não vê os erros que podem cometer, não é? E o profeta justificou aquilo que o Senhor tinha prometido para ele. Então, enquanto ele vivesse, os 15 anos que Deus tinha dado a mais para ele, ele não ia sofrer as consequências. Mas o seu filho acabou sofrendo. Além de sofrer as consequências, o seu filho também foi um homem muito mau. Mas isso é uma outra história que nós vamos ver depois. Amém? Lembre de uma coisa: se Deus, ele deu para você, foi para você. Amém? Você receba e guarde para você. Se Deus deu um dom, foi para você, guarde esse dom para você. Se Deus te deu poder, guarde esse poder e use no momento certo, seja para libertar, para curar, entendeu? Para falar através da palavra do Senhor. Deus te deu. Não abra a sua casa para o seu inimigo, porque ele vai tomar posse. E foi isso que aconteceu na vida do rei Ezequias. Infelizmente, ele abriu a sua casa e outros vieram e viram o que ele tinha e depois tomaram dos seus filhos. Amém? Vamos para o retrato, né? O caráter de Ezequias tinha nítidos contrastes com o de seu pai.
que era Acaz, o qual acreditava que os deuses de outras nações eram fortes e poderosos, eram, homens, deuses que poderiam comandar o mundo, e pedia proteção para eles, Por outro lado, Ezequias foi um dos poucos reis comparados positivamente pelo Senhor ao rei Davi. Ele foi o rei que promoveu a maior reforma espiritual da nação. Aquilo que eu falei para os irmãos, nós estamos precisando do que? De um reavivamento. Um reavivamento. Encher o povo de fé, trazer novamente aquela alegria espiritual, aquele momento de oração, aquele momento de adoração que todo o povo de Deus tem guardado dentro de você. Mas nós precisamos de homens, nós precisamos de mulheres, de líderes fortes ligados a Deus, E não nos entregarmos aos homens, a favores humanos, como Acaz tinha feito, tá? Com todas as qualidades de Ezequias, faltou-lhe uma importante, a visão de futuro, bem-estar espiritual do povo. Parece que ele deu poucos passos para preservar os efeitos radicais, que também é uma outra coisa que acontece com muitos cristãos. Muitos, Deus opera grandemente, você é criança, mas você não deixa legado. Você não deixa pessoas para ir depois de você, O importante é quanto você vive. O importante é que a igreja esteja levantada enquanto você está lá. O importante é que a empresa que você está, enquanto você estiver, está bom. O importante é quanto a sua família, enquanto você estiver, está bom. Depois o que vai acontecer, Deus cuida. Não é assim que funciona. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, deixa o seu legado. E um legado bom. Infelizmente, ele não deixou um legado bom. Foi um rei maravilhoso, restaurou a aliança com Deus, trouxe o povo novamente para adorar a Deus, tinha intimidade com Deus, ouvia o que o profeta dizia, mas, infelizmente, ele deixou esse poder tomar conta da sua vida. E o seu filho, que deveria ser educado na presença de Deus, o seu filho que deveria ter levado o seu legado, Manassés, foi um homem muito mau, Então, que nós possamos entender isso, que como nós aprendemos na vida de Ezequias, que foi um homem bom, um homem ligado a Deus, que teve 15 anos de vida a mais, entendeu? Que nós possamos entender que nós temos que deixar um legado, da nossa vida, que nós possamos ser pais bons, que nós possamos ser filhos bons, que nós possamos ser líderes bons, que nós possamos ser pastores bons, Que não queremos tudo para nós e entregar depois para Satanás, porque ele está ao redor. Está ali, está ao derredor, Então, nós temos que tomar. Ele está bramindo como leão, mas ele não é um leão. O leão de Judá é o Senhor Jesus. Amém? Lição de vida de Ezequias. Faça da adoração uma prioridade em sua vida. A ênfase de Ezequias na adoração restabeleceu Judá em uma posição na qual Deus podia abençoar a terra. E ele o fez. Não deixe o mundo substituir o Senhor em sua vida. Faça o que for preciso para que a adoração pessoal e coletiva seja uma parte inegociável para você. Ore, esperando que Deus responda. As orações de Ezequias, tanto pela nação quanto por seu bem-estar pessoal, foram respondidas por Deus, De forma maravilhosa. Ezequias deu um exemplo poderoso da eficácia da oração, oferecida por alguém que tem um relacionamento reto com o Senhor. Ande pelo Espírito de Deus e ore fervorosamente, esperando que as suas orações tenham grande efeito. Isso está lá em Tiago 5,16. Reaja ao ler a palavra de Deus. Ezequias seguiu os mandamentos das Escrituras e a palavra do profeta Isaías. O que eu tenho que dizer para você? Leia a Bíblia. Peça entendimento do Espírito Santo de Deus, compreenda, peça ao Senhor, tenha intimidade com Ele, que eu tenho certeza que Ele vai fazer. Nada vai te alcançar, nem o mal vai te alcançar, amém? E a sua vida vai ser uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida de intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que, como Ele fez na vida de Isaías, dando 15 anos, para você Ele vai dar 30, para você Ele vai dar 40, amém? Ele vai te dar uma nação frutífera, Ele vai te dar liderados bons e você vai deixar um legado na terra. Porque o Senhor, Ele quer te usar como um rei poderoso, como foi Ezequias. Infelizmente,
final a desejar, mas você não vai deixar o final a desejar, porque você vai entregar o seu coração, você vai quebrar as amarras que você tem com esse mundo externo, quebrar as correntes e fazer uma aliança com Deus vivo, que é isso que ele fez. Se você tinha algum mal, você vai lançar isso fora. Se tem alguma pessoa que te trouxe algum mal, você vai restabelecer, refazer, reavivar e fazer tudo novo e diferente para o Senhor. É isso que Deus espera que você faça. Ezequias foi um exemplo de rei para o povo, um exemplo de com o povo. Restabeleça a sua aliança, principalmente nesses momentos difíceis que a gente passa, restabeleça a sua aliança. Você lendo esses textos que eu passei para você, você vai entender que Ezequias, ele não precisou levantar as suas mãos. Ele não precisou, ele não levou o seu exército, ele não precisou usar espada, ele não precisou usar escudo. Quem guerreou por ele foi o próprio Deus. Como a palavra do Senhor estava dita a ele, como veio através do profeta Isaías, por onde eles vieram, eles vão voltar. Então, se tem algum mal, né, que está indo em sua direção, esse mal, da onde ele veio, ele vai voltar. Ele não vai te alcançar, porque o nosso Deus é um Deus fiel e ele cumpre tudo aquilo que ele promete para a sua vida. Amém? Que você tenha uma semana de paz, uma semana de alegria, que a sua família seja uma família abençoada, que o Senhor visite cada cômodo da tua casa, que a sua família esteja em paz, que a sua família esteja em harmonia, em comunhão, que a palavra do Senhor ela toque no seu coração e que você restabeleça essa aliança. Em momentos difíceis, a gente tem que estar ao nosso lado. Então, procure estar juntamente com o Senhor nesses momentos. Procure unir pessoas nesse momento. Volto a dizer para você, se você tem grupos de WhatsApp, se você tem Facebook, use isso como uma ferramenta do Senhor. Mande a palavra de Deus verdadeira. Quebra fake news, quebra história, quebra piada e coloca somente a palavra de Deus. Porque muitas pessoas hoje estão precisando de Deus. Deus quer usar você para alcançar essas pessoas. Como foi usado o rei Ezequias? Ele reuniu toda a igreja. Ele reuniu todo o povo de Deus. Deus quer usar você para fazer isso novamente. Deus quer restabelecer essa aliança com o povo. Faça com que o povo quebre as alianças. Isso está nas suas mãos. Que Deus possa te abençoar poderosamente e através da sua vida muitas e muitas pessoas sejam alcançadas. Que você fique com Deus e que a gente possa ter a oportunidade, em nome de Jesus, de ter essa aula ao vivo. Todo mundo ali na igreja adorando ao Senhor e que você faça parte desse grupo em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e até a próxima aula em nome de Jesus. Glória a Deus.